Capítulo 9. Da transparência, controle e fiscalização. Seção 1. Da transparência, da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público e 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações de dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico e amplo acesso público. Parágrafo 3º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico, centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 5º. Nos casos de envio, conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais, dependentes de fundos, do ente da federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilidade mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativo do Tesouro Nacional e de agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal e suas atividades no exercício. Seção 2. Da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. 1. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 5. As operações de crédito, as inscrições de restos a pagar e as
demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. 6. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes de alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Parágrafo 1º. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 30 de abril. Parágrafo 2º. O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o poder ou órgão referido no artigo 20 receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. Seção 3. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de 1. Balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as a. Receita por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa líquida e o saldo. 2. Demonstrativos da execução das a. Receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. B. Despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada no bimestre e no exercício. C. Despesas por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento no prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a 1. Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. 2. Receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso 4 do artigo 50. 3. Resultados nominal e primário. 4. Despesas com juros, na forma do inciso 2 do artigo 4º. 5. Restos a pagar, detalhando por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos aos pagamentos realizados e ao montante a pagar. Parágrafo 1º. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. 1. De atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. 2. Das projeções atuariais dos regimes de previdência social geral e próprios dos servidores públicos. 3. Da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. 1. Da limitação de empenho. 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal adotadas e a adotar e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4. Do relatório de gestão fiscal. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, relatório de gestão fiscal, assinado pelo 1. Chefe do Poder Executivo. 2. Presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. 3. Presidente de tribunal e demais membros do Conselho de Administração
ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. 4. Chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá 1. Comparativo com os limites de que trata esta lei complementar dos seguintes montantes: a. Despesa total com pessoal, distinguindo e com inativos e pensionistas. B. Dívidas consolidada imobiliária. C. Concessão de garantias. D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. E. Despesas de que trata o inciso 2 do artigo 4º. 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar se ultrapassado qualquer dos limites. 3. Demonstrativo no último quadrimestre. A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. 1. Liquidadas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2 do artigo 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. C. Do cumprimento do disposto no inciso 2 e na alínea B do inciso 4 do artigo 38. Parágrafo 1º. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2, 3, 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1 e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive ao meio eletrônico. Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 4º. Artigo 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio de tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a 1. Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição de restos a pagar. 3. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, o respectivo limite, nos termos do artigo 22 e 23. 4. Providências tomadas conforme o disposto no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas imobiliária aos respectivos limites. 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. 6. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4 e no artigo 9º. 2. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. 3. Que o montante das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. 4. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 5. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 39. Seção 5. Das prestações de contas.
Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito 1. Da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. 2. Dos Estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Parágrafo 2º. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20 pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6. Da fiscalização e de gestão fiscal. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento desta lei, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o artigo 67, com ênfase no que se refere a 1. Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição de restos a pagar. 3. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, o respectivo limite, nos termos do artigo 22 e 23. 4. Providências tomadas conforme o disposto no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas imobiliária aos respectivos limites. 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. 6. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4 e no artigo 9º. 2. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. 3. Que o montante das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. 4. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 5. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 39.